Edinaldo Santos. Confirmando 18 horas, 11 minutos, já tem bola rolando para o tricolor do Arruda. Tricolor Santa! Que pegada de ar foi essa, hein, João Vitor? Boa noite, Edinaldo. Um abraço para você, um abraço para quem nos acompanha aqui no Bola Rolando. A entrevista coletiva do técnico Itamar Schulli, inclusive, foi retirada do ar, tá? Agora há pouco foi retirada do ar do canal do Santa Cruz. Pelo menos eu do ar do canal do Santa Cruz, isso, né? Pelo menos eu não consegui. Do ar da Rádio Jornal. Não, consegui pelo menos não achar, tá? Procurei aqui e não está mais disponível. A entrevista foi ao vivo no YouTube, no canal do Santa Cruz. Antônio tá até abrindo aqui para ver se tem a entrevista, mas não tá. E é o seguinte, o Itamar Schulli, quando tem dado entrevista coletiva, sempre tem trazido algumas declarações fortes, né? Teve aquela entrevista que começou... As entrevistas fortes do Itamar começaram naquele jogo contra o Fortaleza, né, Edinaldo? Que o Santa perdeu por 3-0. Eu acho até, João, que um pouquinho antes, as cobranças, né? Não, a primeira foi lá, contra o Fortaleza, que ele disse que precisava de reforços, que depois iam demitir o treinador, porque não tinha reforços. Foi naquele jogo com o Fortaleza. Aí conseguiu o Santa, conversando com ele, o presidente, a diretoria, dar uma acalmada no Itamar e... não houve mais esse tipo de cobrança. Depois aconteceram outras, inclusive lá no Paysandu, a informação é de que a parte que veio para a imprensa não veio completa, porque também houve algo desse tipo. E agora de novo, o Itamar deu algumas declarações fortes, e o que eu acho é o seguinte, Edinaldo, eu vou colocar as declarações, os trechos principais dessa entrevista, e depois eu vou dar a minha opinião também sobre isso, claro que você também vai opinar, que eu acho que tem uma coisa muito clara nessa situação. Mas vamos ouvir alguns trechos. Primeiro, Itamar fez uma crítica a uma pessoa da imprensa. Diferentemente da outra vez, né, que na outra vez no jogo do Paysandu, ele criticou a imprensa, generalizou, depois pediu desculpas. Ele agora não generalizou, mas também não citou quem é a pessoa que ele estava fazendo críticas. Vamos ouvir o que disse o Itamar Schulli, porque, segundo ele, uma pessoa da imprensa, que ele não afirmou quem é, ele só disse que tem uma pessoa da imprensa que disse que ele não deve estar se dando bem com Jeremias. E aí ele deu essa resposta. Eu falo as coisas aqui e me admiro com o que eu ouço, né? Porque a gente colocou o Célio, que era a única opção. Aí eu consegui ouvir alguém da imprensa dizer, uma pessoa da imprensa, não todos, alguém dizer que eu entrei com a equipe errada, com o Célio na lateral, mas antes o Célio era para ser lateral, aí eu coloco o Célio de lateral, aí já está errado. É umas coisas assim que eu não me deixo levar. Eu tenho a minha convicção, e a minha convicção é que me trouxe aqui, e a minha convicção sempre vou me manter alheio a opiniões de A ou B, né? A gente fica prestando atenção no nosso trabalho. Como foi aqui no jogo, essa mesma pessoa disse que eu não gosto do Jeremias. O Jeremias pediu para mim para sair, porque não estava mais em condição de ajudar a equipe. É um profissional que ele viu que ele não podia mais contribuir com a equipe, pediu para sair. Nos últimos jogos eu comecei jogando com o Jeremias, quer dizer, eles levantam coisas, eles não, essa pessoa levanta coisas que são infundadas, são mentiras, mas claro, ele fica com o microfone na mão, fala o que quer, e eu só tenho uma vez aqui para vir aqui para dizer que é mentira que essa pessoa fala, porque o Jeremias é meu amigo. Aliás, uma pergunta para essa mesma pessoa: quando é que o Jeremias jogou de titular no Santa Cruz e teve continuidade sem ser comigo? Não teve. Então eu gosto muito desse jogador. Aliás, antes do jogo do Botafogo, queriam que eu mandasse embora. Aí ele fez 2 gols, aí passou o Jerigol, aí mudou o mito. Eu me lembro de quando botava Jeremias, o Tamar, o Tamar tem alguma coisa com o Jeremias. Como é que eu vou ter alguma coisa com o Jeremias? Só falta alguém achar que eu sou viado, gay. Eu botei o Jeremias porque eu achava que ele devia jogar, mas era criticado. Aí ele fez 2 gols, agora é o contrário. Eu não gosto do Jeremias, mas é umas coisas assim que não... A gente fica chateado com coisas que não são infundadas, não são verdades. Você não gosta de base? Eu? Então faço essa pergunta: onde foi que eu não revelei jogador de base? Me responda. Onde foi que eu não revelei?
Quem é que usou mais base nos últimos tempos aqui no Santa Cruz do que aqui? Estou falando oriundos de base. Bom, essa foi a parte, claro que a gente pegou os principais trechos, né, da entrevista e colocou aí para o ouvinte sobre essa questão de Jeremias e também da utilização da base. Teve uma outra parte, Edinaldo, que chamou a atenção, que foi em relação a Negueba. Eu tinha uma informação de que o Itamar Schulli, ele queria jogadores mais rodados, e o Negueba não seria esse jogador tão rodado. E ele deu uma declaração que deixou claro o seguinte: ele viu pouco sobre o Negueba, sobre a carreira do Negueba, e o pouco que ele viu não chamou a atenção do treinador. Vamos ouvir. Vi pouco dele, né? Eu sei que ano passado ele fez 4, 5 gols de bola parada, fez 9 gols, foi um artilheiro da Série C. Isso jogando pelo Globo. Depois foi pro Vitória, no Vitória realmente ele não conseguiu jogar, não se firmou. E tanto por isso que o Vitória acabou liberando, né? Então, um jogo que eu vi, que eu fui ver Vitória jogar contra o Bahia de Feira, no jogo que eu vi, eu até na época, o presidente sabe, eu não tinha visto uma atuação boa do Negueba. Eu achei assim muito abaixo do que era necessário. Mas mesmo assim a gente acabou trazendo, né, porque as opções do mercado estão muito curtas, muito escassas, e também dentro da realidade do clube, né, dentro da realidade. Mas é um jogador, como eu sempre falo, eu acredito e dou confiança. Pronto, disse que não gostou muito do que viu, mas vai colocar o Negueba. Um outro ponto, ele destacou que tem usado muito a base e foi de encontro a quem acha que ele não dá valor à base. E outro detalhe para aproveitar, falar para o nosso torcedor: quando que o Santa Cruz teve tantos jogadores oriundos da base jogando? Quando? Queria uma resposta. Quando que foi? Onde é que estava o Maicon, o goleiro, ano passado? Onde que ele estava? Onde é que estava o João Cardoso ano passado? Onde que ele estava? Onde é que estava o Felipe Simplício ano passado? Aonde que ele estava? Onde é que estava o Jeremias ano passado, que eu acabei de dizer? Onde é que estava o Potiguar ano passado? Onde é que estava o Maicon? Onde é que estavam outros que eu coloquei? Tantos outros que eu coloquei. Onde é que eles estavam? Então, o André, onde é que ele estava? Então, poxa, eu uso muito a base. Agora, há um tempo para cada coisa. Há um tempo para você colocar e um tempo desse atleta ter maturidade. Isso é uma coisa diferente, maturidade. São bons jogadores que estão evoluindo. Mas, às vezes, tem problemas que internamente a gente tem que administrar para o bem dos atletas. Bom, ele falou que internamente iria administrar algumas situações com os próprios jogadores da base, mas no decorrer da entrevista, Itamar falou que tem jovem que está piorando alguns percentuais nos trabalhos, não nos trabalhos, mas índices, né, que são medidos pela comissão técnica. Vamos ouvir também esse trecho. Nós fizemos aqui, a cada 15 dias, os nossos percentuais. Agora eu consigo ter atleta de 35, 34 anos que eles continuam no melhor deles. Aí tem jogador de 19 e 20 que piora o percentual. Quer dizer, ele piora. E você fala com ele 2, 3 vezes, ele piora o percentual. O que a gente precisa fazer? Tomar algumas atitudes para o bem do atleta, para o bem dele, para ele não se vislumbrar com coisas que futebol, se tu se vislumbra, você cai muito fácil. O torcedor sabe disso? Não. A imprensa sabe disso? Não. Quem sabe disso? Eu, aqui, junto com os atletas, que é um papo claro, aberto, junto com a comissão técnica, né? Só que aí, às vezes vem um, e não gosta desse, não coloca aquele, porque devia ter feito isso, porque devia ter feito aquilo. Eu faço um convite: vá ser treinador, vá ser treinador de futebol, venha, passe pelos problemas. E aí você vai ver como é que tem que ser um treinador de futebol. Então eu não venho aqui falar o nome de ninguém, eu só venho dizer que os problemas que a gente passa. Bom, teve outra crítica do Itamar em relação à saída do Fabiano, lateral esquerdo. Ele chegou a declarar que faltou esforço para o Fabiano ficar. Nós não tínhamos problema aqui no Santa Cruz. Eu volto a dizer, eu gostava muito do Fabiano. Nós tínhamos com o Fabiano a gente que não gostava. Eu, o treinador, gostava. Eu que indiquei o Fabiano. Mas o Fabiano errou um pênalti, aí passou a ser, o Fabiano não presta mais.
mas fez um gol da vitória aqui num jogo pelo campeonato de Pernambuco. Com o Fabiano nós tínhamos a melhor defesa do país, Série A, B, C, do país. Aí o Fabiano não serve, aí era criticado o Fabiano, mas eu acho que foi feito pouco esforço para que ele ficasse. Ele devia estar aqui, nós não tínhamos problema. Mas aí foi, Fabiano foi embora. Foi para o Operário, para a Série B. Lá na Série B ele serve, aqui para alguns não servia. Aí eu não tinha problema, agora criou um baita de um problema. Para fechar, o Itamar, você lembra, Edinaldo, que eu falei agora há pouco, que ele disse que ia falar internamente com alguns jovens, algumas situações com alguns jovens, por exemplo, essa perda de alguns percentuais, de alguns índices que a comissão técnica vinha analisando, e ele chegou a citar inclusive André. Depois ele disse que ia falar no vestiário, mas chegou a citar quando ele revelou a escalação que o Santa deve jogar com o Botafogo. É um segredo, né? Nosso time domingo é esse aí: o Maicon no gol, o Totti, o William, o Dani, na esquerda, né? Estou ali com o Júnior, estou vendo a possibilidade do Janderson, mas o Júnior já está mais habituado, mais acostumado, então creio que vou com o Júnior. Joguei com o Bileu por quê? Porque André, alguns números deles não me agradaram, números internamente. Falei com ele, conversei com a direção, conversei com o empresário dele. Pro bem do André, não estou aqui expondo o André, estou dizendo que é pro bem dele. De repente joga o André, porque o Bileu vem numa sequência de jogos, de repente eu volte com o André agora. Paulinho, estando inteiro, vai jogar. O Didira, que deu o passe pro gol de novo, vai jogar. Se jogar o Janderson, o centroavante nosso vai ser o Vitor Rangel, talvez o Janderson. Aí pelo lado tem o Jeremias, depois troca, tem o próprio Potiguar. Ou se eu entrar com o Potiguar, daí eu não posso entrar com o Jeremias, porque o Janderson eu tenho que dar uma sequência para ele também. Bom, esses são os principais trechos da entrevista do Itamar Schulli hoje, Edinaldo. Pois é, rapaz, eu diria, viu, João, que a grita dele por reforços com críticas públicas vem um pouquinho antes. Você falou aí no jogo contra o Fortaleza, né? Isso. Mas já no campeonato pernambucano, ele andou fazendo algumas críticas de demora de contratação, chegou a citar alguns clubes que estavam contratando e o Santa Cruz ainda não estava se mexendo. Quer dizer, uma coisa que ele já vem fazendo publicamente há muito tempo. Eu gostaria só de fazer duas observações. O Itamar Schulli tem todas as razões possíveis e imagináveis para mostrar por que está mudando isso, aquilo outro. É um direito que ele assiste. Agora, não aceitar críticas, isso eu não concordo, porque treinador é função pública e quem está ali está exposto a críticas, sejam elas justas ou não, mas ele tem que aceitar as críticas. Ele não pode ser um treinador incriticável, nunca se viu isso. E outra coisa, ele não deveria ter feito essa exposição do jogador André. Olha, eu estou justificando aqui que o André não está indo porque ele está se recuperando assim assado. Mas ele coloca claramente que o descuido do atleta com esses percentuais por ele reclamado é um tipo de exposição, que eu acho que ele deveria ter evitado e que deveria ter limitado isso numa conversa interna. Mas, no geral, tem que aceitar crítica, amigo. Faz parte da profissão. Eu tenho algumas opiniões em relação a essa entrevista. Primeiro, eu vou defender o Itamar em um ponto e vou criticar em alguns. Em um ponto que eu vou defender o Itamar é o seguinte, para ser coerente com o que eu sempre falo. Se alguém falou que o Itamar não tem problema, teria problema com... Acho que o Itamar tem problema com o Jeremias. Tá errado quem falou. Porque não se pode especular que a pessoa tem um problema. Ou ele tem, e a pessoa tem que ter uma informação apurada, ou não tem. Esse negócio de especular problema em vestiário tá errado. Quem fez isso assim, talvez o Itamar tenha problema com o Jeremias. Tá errado. A pessoa que fez, errou. Agora, uma coisa em relação... E quem faz a crítica, que assuma a responsabilidade. Isso, exatamente. Exato. Agora, se especular uma coisa que não tem provas, é um erro. Mas o Itamar expor essa questão do Fabiano. Afirmar, para superiores praticamente, né? Ele praticamente disse a superiores dele que faltou esforço pro Fabiano ficar. Dizer, numa entrevista coletiva, um dia depois de muita negociação, que o Negueba tá contratado. Ele disse que vai utilizar o Negueba, mas que acompanhou pouco o jogador. Ele queimou o jogador. Acompanhou pouco o jogador e o pouco que viu não gostou. Eu acho que isso é uma declaração extremamente desnecessária. Ou você tá no Santa, ou você tá sozinho. Se você tá no Santa e o Santa contratou o Negueba, apoia publicamente. Evita essa declaração. Evita dizer que o jogador não foi bem tal jogo. Pelo contrário. Então, João, eu emitiria essa opinião antes da contratação. Pessoal, não contrato porque é um jogador que não faz parte do meu perfil. Mas depois que fechou a negociação, aí você queimou o jogador. E digo outra coisa. Itamar, você é mais velho do que eu. Edinaldo pode lhe dar um conselho, eu não posso. Mas eu vou dar uma opinião, não é um conselho. Pare de ouvir opiniões de agitadores. Pare de ouvir
Abobrinhas, eu vou faltar com respeito com a pessoa que estiver falando, mas pare de ouvir as pessoas, foca no trabalho. Esquece o rádio, esquece as outras coisas. Porque o que tá aparecendo, tá muito claro, é que tem, eu não sei se é algum auxiliar, eu não sei se é alguma pessoa próxima a ele, mas alguém que tá ouvindo o rádio e tá agitando a cabeça do Itamar. Itamar, tem um comentarista que tá falando isso. Itamar, tem um repórter que tá falando isso. Itamar. Isso tem o tempo todo, João. Mas tem que parar. Itamar, se você aceitar alguma opinião, não é um conselho, porque eu não sou mais velho que você. Conselho é quem tem mais experiência. Mas uma opinião. Dê um fora em quem ficar no seu ouvido. Itamar, tem uma pessoa, diga assim, meu amigo, eu não quero saber o que o cara tá opinando, eu quero saber do meu time, eu quero saber o que eu vou botar. Tenha convicção. Eu acho que o Itamar tá fazendo um bom trabalho no campo. O Santa tá em segundo lugar, tá com 4 pontos, ganhou um ponto fora, ganhou em casa, com todas as dificuldades, com poucos reforços. Valoriza isso, fala disso, para de arrumar coisa desnecessária numa coletiva. Não, vai esperar de jogo. Queria só dizer o seguinte, quem fez a crítica assume a responsabilidade da crítica. Estamos aqui com o microfone na mão, mas nós somos responsáveis por aquilo que a gente diz e temos que assumir as responsabilidades. Não classificaria quem fez a crítica se está errado ou se está certo. É uma responsabilidade profissional de cada um. Agora, o treinador tem que estar exposto à crítica, amigo. Se toda vez que ele for criticado, ele reunir a imprensa para dar uma coletiva para contestar, não vai lugar nenhum. Se tem uma coisa que eu concordo com ele, é com referência a Fabiano. Nunca vi Fabiano como uma sétima maravilha do mundo no Santa Cruz, mas não vi esforço nenhum desenvolvido pela diretoria para evitar. Nesse aspecto eu concordo com ele. A não ser que tenha acontecido coisas que a gente não tenha conhecimento, que o Santa Cruz tinha feito algum esforço, etc e tal. Mas, João, estouramos o horário, viu? Tá certo, vamos voltar daqui a pouco.